como foi construído e o que a gente tem feito até agora, o que nos conduziu até esse momento atual, né? O espaço de diálogo sobre desigualdade, ele é formado por pessoas e ou organizações que envolvem o campo religioso, seja acadêmico, o movimento de direitos humanos ou a militância política, com o objetivo de trocar experiências, perspectivas e os desafios, né, que emergem dessa relação entre religiões e direitos humanos no contexto brasileiro. Trata-se o espaço, né, uma iniciativa de organizações que envolvem, né, esse debate de direitos humanos e religião, principalmente a comunidade Bahá'í, né, protagonista também desse espaço, e outros Cruces, que é uma organização latino-americana que também trabalha nesse debate, né, de experiências, saberes e espiritualidades, né. Essa iniciativa também conta com pessoas que não são vinculadas necessariamente a uma organização, mas que têm um compromisso com a reflexão sobre direitos humanos, desde a particularidade da experiência religiosa, da fé ou da espiritualidade no sentido mais amplo, né? Então, é um espaço de diálogo, é um espaço de conversa, de troca de experiências, de saberes. É um espaço que começa no ano passado, né, 2020, mais ou menos em maio. É um espaço fechado, e é fechado por conta também da especificidade do tema, de uma iniciativa que começa, né, com alguns nomes, com algumas pessoas que estavam interessadas nesse debate. Tentou ser aberto para em alguns momentos, mas a gente para se manter por um ano, né, durante a pandemia, a gente viu que precisava também de de uma certa continuidade, né, isso também torna um pouco mais difícil manter um espaço totalmente aberto, né. Então, ele se manteve por mais ou menos um ano, até agora, né, mais ou menos um ano e pouco, através de encontros quinzenais, nos quais a gente compartilha essas experiências, as preocupações e, principalmente, como o cenário político brasileiro, latino-americano, internacional, impõe alguns desafios para nossas jornadas. E essas jornadas são pessoais também, profissionais ou políticas. Então, eu acho que um pouco para contextualizar, esse é o espaço que a gente tem. E o tema, né? Por que o tema desigualdade social? O tema é um aglutinador, é um guarda-chuva, um tema amplo que nos permite, né, ir e vir nos debates e que nos mantém também dentro de um horizonte de busca por justiça. No final das contas, é o nosso objetivo, né? Durante esse ano e pouco que a gente está se encontrando e discutindo o tema, a gente tem dialogado, né, criticamente sobre alguns assuntos, né? Sobre o sujeito político, sobre o que é dignidade humana, sobre a justiça, sobre o próprio conceito de direitos humanos, né, na sua particularidade. E a gente também tem percebido a necessidade de discutir, ou de fazer um diálogo aberto, sincero, né, entre as diferenças que compõem as tradições religiosas, né, que fazem parte desse grupo, né. É um grupo que conta com pessoas de tradição, comunidade Bahá'í, né, tradição protestante, católica, budista, e algumas outras pessoas que têm participado do grupo, né, têm entrado e saído, mas a gente tem percebido como é necessário, né, entender e reconhecer essas diferenças para que o diálogo seja mais aberto, mais sincero e que nos permita pensar em possibilidade de articulação futura, né? Mas uma coisa que tem ocupado muito nos últimos encontros e que nos traz até essa noite aqui é a nossa preocupação com a discussão sobre o próprio conceito de direitos humanos, né? Isso inclui as amarras contextuais, os limites territoriais desse conceito e os desafios e as tensões que emergem quando a gente tenta pensar os direitos humanos fora de um pensamento hegemônico ocidental, né, do paradigma hegemônico ocidental. Então, a gente sabe que o conceito de direitos humanos está muito atrelado ainda ao Ocidente, da maneira que ele está posto, né? Então, a gente tem pensado e refletido muito. E daí, dessa discussão, e também, claro, da presença do Joaquim aqui no nosso grupo, né, que surge a proposta dessa live, né, de um espaço aberto,
É a primeira vez que a gente abre, de fato, esse espaço, né, para discutir publicamente um tema que é muito relevante, muito atual e também que tem certa polêmica, né? Que é uma discussão não ocidental dos direitos humanos. Especificamente, né, nesse caso, o lugar da China e do pensamento chinês na discussão, no debate sobre direitos humanos no cenário político internacional e como ele afeta tanto o Brasil quanto a América Latina nessa busca, né, por lutar por direitos humanos, enfim. Sei, eu acho que não sei se falei muito rápido, mas era mais ou menos essa contextualização do nosso espaço. E, bom, de novo, boas-vindas a todos, a todas, a todes. Agradecemos muito o seu interesse, a participação e desejamos que seja uma noite muito proveitosa e muito rica e que o debate seja muito interessante, né? Muito rico para todas e todos, né? Então, muito obrigado por estarem aqui e uma boa noite de debate, gente. Muito obrigada. Gente, boa noite. Eu sou Humberto Ramos, eu sou o coordenador do Doutos Crucis para o Brasil. Como a Mari mencionou, a gente trabalha com formação, com pesquisa e com incidência política, né, nessa área relacionada à religião, na esfera pública, direitos humanos. Temos uma visão pluralista das relações, como elas devem se dar na sociedade. Temas como democracia e religiões, a gente também tem incidência, um leque amplo de atuação, e nós fazemos parte desse grupo que se reúne quinzenalmente para discutir a questão de desigualdades sociais no nosso contexto brasileiro. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos vocês, mais uma vez, que se interessaram para estar conosco. Sobretudo, eu quero agradecer ao Joaquim por ter nos estimulado durante todo esse tempo com as temáticas relacionadas à Ásia, especificamente, trazendo a sua experiência de vida e também seu conhecimento sobre a China e outras questões relacionadas à China e Japão. Também agradeço muito a disposição da professora Melissa, que eu já acompanho há algum tempo pelas redes sociais. É a primeira vez, inclusive, que a gente consegue prosear assim, e eu sei que está com a agenda bastante corrida, então, para nós é uma alegria muito grande que você tenha topado estar com a gente e contribuindo com essa temática que é tão importante, e a China se tornou incontornável nesse nosso momento político, geopolítico. Gente, eu vou fazer a apresentação da professora Melissa e do professor Joaquim e passo a palavra. Nós teremos aproximadamente 20 minutos para cada um e depois dividiremos em 3 blocos de perguntas. A gente vai lidar também com as perguntas do Facebook, tá? E tentar fazer um compilado para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível. A professora Melissa, ela é graduada em Direito pelo Mackenzie, com ênfase em Direito e Desenvolvimento, mestra em Direito Público e Econômico e doutoranda em Relações Internacionais pela UERJ. Professora e pesquisadora das mediações entre economia, Estado e direito, com foco no processo de desenvolvimento nacional chinês. Pesquisadora do Instituto Ásia e Núcleo de Estudos Brasil-China, da FGV Rio, Instituto Ásia da Universidade Federal de Pernambuco. O professor Joaquim, monge budista, Joaquim Monteiro, formado em Psicologia pela Universidade de Santa Úrsula, do Rio de Janeiro, estudou no Seminário Budista, aí eu vou falar aqui, mas o Joaquim me corrige depois. Shinshu Otani Ha, de tradição Terra Pura, em Kyoto, mestre e doutor pela Universidade Sotozen Budista de Komazawa, em Tóquio, onde especializou no estudo do budismo chinês. Eu passo a palavra inicialmente para o professor Joaquim e depois para a professora Melissa. Joaquim, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez. Então, boa noite para todas e para todos. Bom, eu já vou pedindo desculpas de saída, porque o tema é de extrema complexidade
tentar falar alguma coisa mínima que seja sobre ele em 20 minutos, é praticamente uma façanha, assim, quase sobre-humana, mas eu vou tentar realizar essa façanha. Então, explicando. A motivação, quer dizer, desse nosso encontro, ela foi proporcionada diretamente pela publicação de um documento recente do Partido Comunista Chinês, chamado The Communist Party of China and Human Rights Protection, a 100-Year Question, ou seja, o Partido Comunista da China e a proteção aos direitos humanos, uma busca de 100 anos. Bom, eu até fico pensando como iniciar, quer dizer, a discussão de um tema de uma tal complexidade. Mas eu vou traçar aqui uma linha de partida de uma forma talvez arbitrária. Geralmente, quando nós falamos, quer dizer, do conceito de direitos humanos, nós temos primeiro aquela imagem de alguma coisa que é de origem ocidental, segundo, de alguma coisa que tem pretensões à universalidade. E, nesse contexto, ocidentalidade e universalidade passam a assumir uma relação assim, extremamente profunda. Ou seja, o ocidental é universal, tudo quanto é não ocidental seria pensado aí enquanto os particulares, os específicos, que contrastam com essa universalidade. Bom, eu gostaria primeiro de dizer que eu participei durante muitos anos de debates sobre os direitos humanos no Japão. Então, é visível que na sociedade japonesa os direitos humanos são debatidos a partir de pontos de vista bastante diferentes do ocidental. Eu tive a grata experiência de trabalhar durante 2 anos em Taiwan. Taiwan também é uma sociedade onde o debate, a discussão sobre os direitos humanos é bastante intensa. Mas, traçando aqui o ponto de partida, existe, quer dizer, um certo senso comum, eu diria, um senso comum ideológico, de que a posição ocidental, e em particular norte-americana, ela seria a posição identificada com a universalidade dos direitos humanos. Ou seja, nesse sentido, o mundo ocidental, e em particular os Estados Unidos, seria a resposta para demandas humanas universais. Seria, por assim dizer, a regra dentro dos direitos humanos. E a China, em particular, no contexto político, geopolítico recente, ela é apontada como sendo a exceção. Possivelmente não como um país que tem problemas ou que enfrenta problemas, mas como sendo o problema. Bom, a grande questão que se coloca com a publicação desse documento é que a China apresenta a sua posição de uma forma inequívoca, ou seja, como sendo um Estado que pretende apresentar a sua versão dos direitos humanos e desenvolver aí uma disputa de narrativas, tanto ao nível teórico e filosófico, quanto ao nível pragmático. Quer dizer, então, está em jogo aqui uma séria disputa de narrativas em que a China, por assim dizer, aceita o desafio colocado pelo Ocidente. Bom, eu, pessoalmente, não acredito que nenhuma cultura possa ser universal. Toda cultura, para começar pelo ocidental, é particular, é específica, supondo que se possa falar em universais. O universal só pode existir a partir do diálogo entre os específicos, quando os específicos conseguem pontos em comum de uma maneira significativa. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, de questionar levemente essa pretensão ocidental e, principalmente, norte-americana, a universalidade na área dos direitos humanos. Bom, eu vou procurar ser breve, embora o assunto seja complexo. Eu já vou dizendo de saída. Eu não quero homogeneizar os Estados Unidos. Por exemplo, na minha época, da minha atuação no Japão, eu estudei um autor da filosofia política norte-americana chamado Charles Bates, que é um autor, né, que apresenta uma concepção de direitos humanos enquanto justiça social. Ou seja, ele parte da teoria do contrato social. Ele fundamenta tanto os direitos civis quanto os direitos sociais.
Inclusive, a sua obra, ela frequentemente apresenta uma crítica bastante dura ao imperialismo americano, a atuação, por exemplo, de caráter imperialista das corporações norte-americanas no mundo. Então, não vou falar aqui dos Estados Unidos em geral, mas eu vou proceder, em primeiro lugar, a uma avaliação crítica das pretensões do discurso de direitos humanos, conforme ele aparece, principalmente nos documentos, nas asserções do governo norte-americano, do Estado norte-americano. Bom, quando nós apresentamos pretensões de universalidade, nós assumimos aí a responsabilidade de fundamentar essas pretensões. E aí eu gostaria de colocar 2 pontos básicos. Primeiro, a concepção oficial dos direitos humanos nos Estados Unidos, ela já apresenta de saída uma contradição fundamental, que é o não reconhecimento, por exemplo, dos direitos sociais como parte dos direitos humanos. Isso tem sido bastante criticado em diversas instâncias. Agora, um segundo ponto, a respeito do qual seria impossível silenciar, em qualquer tentativa de falar seriamente a respeito dos direitos humanos, conforme entendidos pelos Estados Unidos, nós podemos dizer, eu pelo menos posso dizer sem nenhuma hesitação, que a política externa norte-americana é, por definição, uma forma sistemática de violação de direitos humanos. Podemos apresentar aqui o óbvio, que foi a promoção da tortura nas ditaduras latino-americanas, pelos órgãos de formação política e militar dos Estados Unidos. E isso não foi apenas uma particularidade latino-americana. Eu conheci no Japão um sociólogo coreano que foi barbaramente torturado durante a ditadura do Park Chung-il na Coreia. Ele teve o rosto completamente deformado, aliás, ele nem tinha rosto, ele só tinha os olhos e 2 buraquinhos aqui no lugar do nariz. E, evidentemente, que todos os aparatos de tortura da ditadura militar da Coreia do Sul, né, eles foram bancados, foram promovidos pela ação norte-americana. Isso é uma contradição particularmente grave, porque a tortura, o problema da tortura não entra na categoria dos direitos civis. Aliás, não entra na categoria, desculpa, dos direitos sociais. Então, o fato de um Estado que tem a pretensão de defender os direitos e promover os direitos civis à escala planetária, praticar sistematicamente a tortura, isso já o desqualifica em termos de uma contradição entre aquilo que seria a sua teoria, o seu discurso e a sua prática efetiva. Bom, eu não vou poder ser muito sutil hoje, por causa do tempo limitado que eu tenho à minha disposição, mas eu gostaria de dizer aqui, como diria um grande desconhecido filósofo japonês do século XX, a autocrítica é o fundamento de toda crítica. Ou seja, não me é possível reconhecer que os Estados Unidos, que o Estado norte-americano possa sequer falar de direitos humanos se ele não fizer uma autocrítica contundente em relação à promoção da tortura, por exemplo, e se não fizer toda uma reconstrução teórica daquilo que ele pretende ser o discurso dos direitos humanos. Bom, isso é de uma forma bastante abreviada, bastante simples, o que eu tenho a dizer sobre as pretensões de verdade das teorias norte-americanas dos direitos humanos. E aí nós adentramos em uma questão bem mais difícil e bem mais espinhosa. Como se coloca a China diante dessas questões? Como que nós podemos avaliar as pretensões de verdade e a concretitude pragmática, prática, das pretensões da teoria dos direitos humanos apresentada pelo Partido Comunista Chinês? Primeira coisa que eu gostaria de dizer. No discurso de hoje, eu não pretendo absolutamente nenhuma neutralidade. Eu tenho uma posição bastante clara, bastante definida a respeito dos tópicos que estão em pauta hoje. Mas, como eu sou um acadêmico intelectual, eu não estou aqui a serviço de nenhum Estado em particular, eu só gostaria de levantar a questão de que o conhecimento da China é uma coisa extremamente difícil atualmente, ou seja, nós estamos caminhando no escuro
na tentativa de compreender o que efetivamente ocorre na China. Eu digo isso pela seguinte razão. A sociedade chinesa, no momento, atravessa mudanças extremamente radicais, que vão desde de uma hipermodernidade nos campos da tecnologia, da ciência, da economia, mas que também convive com um forte renascimento da tradição, elementos principalmente do pensamento confucionista e budista. O quadro da China atual ele é tão complexo que eu não acredito que possa existir um especialista de alguma área capaz de apresentar um quadro global daquilo que efetivamente está em pauta na China. Então, eu vou procurar falar hoje, na medida do possível, dentro dos limites da minha área de atuação. Bom, primeiro problema, quando nós vamos pensar a China contemporânea, isso eu vou dizer só de passagem, existe uma necessidade de elucidar, de esclarecer o pano de fundo daquilo que é a modernidade chinesa. Vamos dizer o seguinte, eu acredito que o desenvolvimento da modernidade chinesa pode, em linhas gerais, ser dividido em 4 períodos. Primeiro, aquele período que decorre de 1890 até 1911, quando entra em gestação a Revolução de 1911, liderada por Sun Yat, que é um período absolutamente extraordinário, a meu ver, e muito pouco conhecido no Brasil. Segundo, nós temos o período da chamada República Chinesa, entre 1911 e 1949. Terceiro, nós temos o período chamado maoísta, entre 1949 e mais ou menos 1977. E, a partir de 1978, nós temos o período das reformas de Deng Xiaoping, promovidas pela liderança de Deng Xiaoping, que estabelece alguns direcionamentos que vão determinar, em grande parte, o caminho que a China tem desenvolvido nos últimos anos. Bom, eu acredito que falar só do que ocorre a partir de 1978, sem uma referência detalhada aos 3 primeiros períodos anteriores, é um procedimento extremamente unilateral, mas pelos limites do tempo de hoje. Eu vou omitir esse pano de fundo, vou me limitar a apresentar o seu referencial. E, a partir daí, eu gostaria de explicitar, primeiro, antes de entrar na consideração dos direitos humanos, aquilo que, para mim, são as 2 questões básicas que definem a atual realidade social chinesa. Primeira coisa, eu já pude até mesmo ver alguns documentos originais do próprio Deng Xiaoping. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante pensar para considerar o rumo que a sociedade chinesa tomou e que ele tende a aprofundar nos próximos anos, é toda uma política do Partido Comunista Chinês, centrado, por assim dizer, no crescimento das forças produtivas. Aí eu só faço 2 observações. Primeiro, esse crescimento das forças produtivas, quando a gente olha os documentos em mandarim, está ali Chanchangli, força produtiva, que é um conceito marxista, mas geralmente nas traduções para as línguas ocidentais aparece como produtividade. Isso já nos dá algumas pistas do que está precisando ser pensado. Bom, então esse é o primeiro problema. Bom, existem aí diversas questões a serem discutidas, mas, resumindo, eu diria que essa produtividade ela apresenta um objetivo bastante claro, que seria a superação da miséria absoluta. Bom, aí, algumas contradições podem ser levantadas. Por exemplo, isso não seria uma visão estritamente neodesenvolvimentista. Isso não teria, por exemplo, impactos negativos na questão ambiental, por exemplo. Tudo isso pode ser questionado. Mas uma coisa que me surpreendeu profundamente na China dos últimos anos é que, ao mesmo tempo que ela desenvolveu essa perspectiva centrada na produtividade, ela se mostrou bastante sensível a respeito dos impactos ambientais. Ela investe muito em tecnologias ambientais. E, curiosamente, nós não vemos na China hoje em dia
pelo menos na esfera pública, nenhuma tendência à negação da ciência, ao negacionismo ou ao fundamentalismo religioso. Então, se as medidas que a China adota na relação com a questão ambiental são suficientes ou não, isso já é outro debate, mas certamente ela tem procurado responder às dificuldades que são proporcionadas pelo seu próprio modelo. Bom, segunda questão, que é bem mais sutil e está bem mais próxima da minha área de atuação. A China, desde as reformas de Deng Xiaoping até o presente momento, ela atravessou pelo menos uma séria crise de legitimidade, que era a necessidade de superar ou o maoísmo, ou pelo menos aspectos da ideologia, da atuação maoísta, sem colocar seriamente em xeque a legitimidade do próprio regime. Bom, não vou entrar aqui em detalhes, porque a questão é extremamente complexa, mas eu só gostaria de resumir dizendo que, entre outras coisas, isso conduziu a um certo renascimento do neoconfucionismo, do pensamento tradicional, e esse é um segundo pilar, é uma segunda questão, um segundo pressuposto na nossa forma, atualmente, quer dizer, de encarar a China. Bom, então, essas duas questões são as mais básicas, as mais fundamentais. Então, a partir daí, eu vou procurar analisar, não vou nem dizer analisar, tecer alguns comentários sobre o conteúdo do documento. Primeira coisa, evidentemente, a grande ênfase nesse documento do Partido Comunista Chinês está na questão da produtividade, enquanto um processo de efetivação dos direitos sociais e de superação da miséria, ou pelo menos da miséria absoluta. Bom, eu, pessoalmente, posso ter críticas a respeito dos detalhes, mas me parece que existe aí uma séria tentativa de efetivação dos direitos sociais, precisamente aquela esfera dos direitos humanos, que as concepções oficiais norte-americanas simplesmente ignoram, ou que sequer reconhecem como sendo direitos humanos. Bom, existe, em segundo lugar, aí isso vai requerer um debate entre aquilo que é dito em termos normativos e aquilo que efetivamente ocorre na realidade chinesa. Mas existe toda uma ênfase, não tão grande quanto a dos direitos sociais ou da produtividade, mas na efetivação de diversos direitos civis, por exemplo, como a liberdade religiosa, como a identidade étnica e tantos outros. Eu sei que é nesse terreno que podem vir algumas críticas mais acerbas à China, mas para nós podermos desenvolver esse tipo de crítica, nós não podemos pensar a partir, pelo menos exclusivamente, da perspectiva norte-americana e ocidental. Ou seja, se nós não entrarmos em um diálogo, em um debate a respeito, quer dizer, dessas tentativas chinesas, o seu sucesso ou não de implementação na área dos direitos civis, por exemplo, da liberdade de religião ou dos direitos à identidade étnica, se nós não desenvolvermos esse debate de uma forma consequente, possivelmente nós estaremos apenas repetindo todo um discurso ideológico que, acredito eu, é extremamente danoso, extremamente prejudicial, seja a compreensão da China, seja o processo do nosso lidar com a realidade brasileira. Bom, eu acredito, eu já falei demais, então vou procurar resumir aqui no ponto final. Bom, o que tem, então, a ver todo esse desenvolvimento, a concepção dos direitos humanos na China contemporânea com a nossa realidade latino-americana? Bom, eu posso destacar pelo menos dois pontos que são fundamentais na minha perspectiva. Primeiro, debate sobre o neodesenvolvimentismo ou não neodesenvolvimentismo à parte. Isso são debates a serem feitos com profundidade, não são questões a serem elucidadas em uma exposição de 20 minutos. Mas o que nós temos clareza aqui é que, certamente, na América Latina, existe a necessidade de um tipo de economia planificado, no sentido de superação da miséria, dessa situação abjeta que grande parte da população latino-americana, e principalmente brasileira, está sujeita.
Então, todo um redirecionamento na economia, no sentido da concretização dos direitos sociais. Isso é uma perspectiva que faz todo sentido dentro de uma concepção latino-americana e que jamais poderia ser respondida, por exemplo, através de uma concepção dos direitos humanos que foca exclusivamente nos direitos sociais, nos direitos civis, por assim dizer. Segundo ponto, eu vou mencionar aqui, que é um dos mais importantes, mas que me parece básico em termos da realidade latino-americana, é o problema da constituição das nações latino-americanas, e, em particular, do Brasil como Estado pluriétnico. A minha convicção é que o Brasil ele não faz parte do Ocidente. O Brasil é um país em formação, um país que tende a um futuro, que só vai existir enquanto Brasil, no momento que, através do diálogo entre as etnias indígenas, africanas, orientais e europeias, nós pudermos constituir um Estado pluriétnico dentro da nossa esfera pública. Isso é a minha convicção básica. O Brasil não faz parte do Ocidente. O Brasil é uma outra realidade. Então, uma coisa que me é particularmente grata. Já na Revolução de 1911 da China, a pauta da pluralidade étnica, do Estado pluriétnico, já estava colocada. No programa da Revolução de 1911, já se colocava explicitamente a harmonia entre as 5 etnias que compõem o Estado chinês. Bom, nós sabemos hoje em dia que a China tem uma quantidade infinitamente maior de grupos étnicos ou de etnias do que era reconhecido em 1911. Mas me parece que o reconhecimento dessa diversidade étnica, a necessidade de pensar os direitos dos diversos grupos étnicos, é uma diretriz que tem tudo a ver com a América Latina, mas, em particular, com o Brasil. Bom, desculpem se eu me estendi demasiadamente. Eu confesso que eu tenho essa tendência muito forte. Muito obrigado. Então, um grande abraço a todos. Levo fé na nossa interlocução e no nosso debate. Obrigado. Joaquim, a sua tendência é muito equilibrada. Passou uns 2 minutos só. A Vitória e eu estamos aqui. Não, mas eu já acompanhei outras exposições suas, sempre muita risca. Mas, ok, por parte dos nossos convidados que estão expondo, a gente tem uma flexibilidade maior. Então, fique tranquila também, viu, professora Melissa? Passo já a palavra para você, reiterando o nosso agradecimento. Olá, boa noite, pessoal. Enfim, eu estou profundamente feliz e honrada, fiquei muito feliz com o convite, e agora, sabendo que é a primeira atividade aberta de vocês, fiquei ainda mais feliz e honrada de estar participando dessa conversa. Então, meus profundos agradecimentos a Humberto, Mária, Vitória e ao Joaquim, que também fiquei muito feliz com o convite de poder abrir esse diálogo. Inclusive, enfim, nessa trajetória de estudar a China, são momentos como esse que fazem fazer muito sentido para mim, né? Então, dialogo com pessoas do direito, com pessoas das relações internacionais, e vão surgindo sempre espaços novos para falar sobre, e que fala também do estudo sobre China, né? Que acaba sendo um exercício de alteridade, né? De lembrar que existem outras formas de se viver, outras civilizações, outros mundos, né, que às vezes a gente vai se mesmando, e para mim estudar a China sempre foi esse exercício de olhar para esse outro, né, que é um grande desafio, sempre tem aí disputas grandes envolvidas, e enfim, e aí vindo da minha formação do direito, sempre me chamou muita atenção que no direito as pessoas tratavam o direito como se ele estivesse fora da realidade. E isso foi uma das coisas que me levou a ir para a pesquisa e para a academia. E aí depois, agora nas relações internacionais, percebi que existe algo muito próximo. É como se as relações internacionais se dessem num vácuo histórico, num vácuo político, num vácuo ali das relações exteriores, mas só ali, né?
E os direitos humanos, quando a gente vai pensar sobre as problemáticas da categoria e etc., me parece que uma das questões principais é justamente esse olhar para os direitos humanos de uma forma ahistórica e mecânica, né? Então, a minha compreensão vai muito de encontro com o que o Joaquim trouxe. Eu, enfim, concordo plenamente com tudo que ele trouxe. Então, a minha exposição vai ser mais ou menos no sentido de falar de duas dimensões críticas sobre os direitos humanos, sobre essa perspectiva ocidental dos direitos humanos, e depois trazer alguns dados sobre a China a partir desse documento que Joaquim muito bem trouxe. E hoje mesmo, gente, quando eu estava relendo o documento, eu vi que publicaram um novo white paper sobre direitos humanos. Então, já deixo o convite para... Depois eu vou mandar aqui no chat o link das fontes dos dados que eu vou trazer, e um deles é esse link para o novo documento que literalmente foi publicado hoje, agora à tarde. Então, tá bem quentinho. Então, bom, das dimensões críticas, né? Primeiro, eu diria de um problema, acho que de um pressuposto filosófico, talvez, da categoria em si, né? Então, definitivamente, falar de direitos humanos tem um potencial grande, né? Quando a gente diz desses ideais e desses valores comuns da humanidade, dos direitos inalienáveis da humanidade, mas que no Ocidente, como muito bem o Joaquim já trouxe, né? Filosoficamente, essa ideia dos direitos humanos vai ser muito pautada, vai ter um pressuposto filosófico muito idealista e individualista, né? Então, idealista, uma vez que coloca essa ideia dos direitos humanos fora de uma condição objetiva, fora de um contexto histórico, e a partir desse pressuposto de colocar a ideia antes da materialidade em que esses direitos humanos vão estar implicados, faz com que seja possível essa teórica universalidade, né? Então, quando o Joaquim trouxe como essa universalidade colocada, pautada pelos Estados Unidos, principalmente, né? Mas que vai ser pautada pelo capitalismo central no geral, no sentido de tentar generalizar e impor valores morais, né? E muitas vezes instituições mundo afora, como se fosse possível tratar de direitos humanos fora das particularidades muito próprias de cada país, de cada realidade concreta, né? Então, eu acho muito interessante, inclusive, a estratégia que a China utiliza diante disso, porque a China não vai negar a categoria, né? Não vai dizer, essa categoria não serve. Ela vai justamente fazer a disputa dessa categoria. Então, inclusive, eu estava estudando um artigo de um teórico chinês que se dispõe a tecer, a tentar construir um sistema teórico um sistema teórico socialista dos direitos humanos. E ele vai trazer como, em 91, por exemplo, sai o primeiro documento do Conselho de Estado utilizando a categoria e sobre a situação dos direitos humanos na China e reivindicando esse conceito. Depois, em 2004, o conceito vai para a Constituição. E o que vai diferenciar, né, o que vai caracterizar o entendimento sobre os direitos humanos na China vai ser o direito à subsistência como prioritário, né? E isso fica muito claro também no documento que a gente menciona. Então, quando se coloca esse direito à subsistência como prioritário, existe uma compreensão de que os direitos humanos são atravessados pelas condições objetivas, econômicas, políticas dessa nação, né? E não uma mera ideia, uma mera lei praticamente autorrealizável. Então, na China, a compreensão dos direitos humanos ela é atravessada pelo direito ao desenvolvimento nacional, por exemplo, né? Que fala a partir do direito ao desenvolvimento nacional, a partir
do desenvolvimento das forças produtivas, que, como o Joaquim já trouxe, a partir de 1949, mais especificamente a partir de 1978, é colocado como central, né, que fala da necessidade da expansão dessa base material para a realização dos direitos humanos. Então, percebam, essa compreensão atravessada pelo direito ao desenvolvimento nacional, pelo direito à subsistência, ela vai falar de uma prosperidade comum, né? Então, ela se distancia dessa compreensão ocidental dos direitos humanos como meros direitos de um indivíduo, que esse é um dos marcos também de uma crítica possível à categoria, né? A perspectiva ocidental, ela vai ver os direitos humanos como e somente um direito de indivíduos, como se fosse possível dizer da separação de um direito coletivo do direito individual, ou ainda da possibilidade, da teórica possibilidade da realização plena de direitos individuais fora de uma percepção coletiva, ou ainda mais, ou ainda indo além, fora de um pacto coletivo, né? Então, acho que, como o Joaquim falou, né, de como no Brasil é necessário a gente pensar a centralidade de um projeto de planificação para o desenvolvimento, é central que a gente entenda também que é impossível a gente falar de verdade, né, e não da narrativa de direitos humanos, falando dos direitos humanos reais, sem falar de justiça social. Então, falar dos direitos humanos enquanto direitos individuais acaba sendo, na verdade, ideologia, acaba sendo narrativa que tem finalidade política, tem finalidade de acabar sendo essa ferramenta para a manutenção da hegemonia ideológica ocidental, mas quando a gente fala de direitos humanos reais, né, do que é possível, de fato, se realizar, não adianta a gente pensar sob a perspectiva ocidental de que muitas vezes se mede direitos humanos pelas convenções assinadas ou pelas leis que estão sendo teoricamente garantidas num arcabouço jurídico. Mas não, né? Na China, o que acontece é um processo de garantir uma ampliação da base material para que consiga-se haver um desenvolvimento econômico, mas não só, um desenvolvimento cultural, um desenvolvimento espiritual, e algo que eu acho interessantíssimo, que é muito trazido nos documentos chineses, a dimensão do desenvolvimento espiritual e civilizacional daquele povo, para que, então, seja possível se progredir também nos direitos humanos, né? Então, quando a gente fala dos direitos humanos real, é o ponto de, primeiro, conseguir perceber o quanto essa categoria é profundamente atravessada pelo processo histórico, pelas condições materiais e objetivas que estão colocadas em cada país, e a partir disso, a teórica universalidade cai por terra, né? Então, claro, é importante que a gente fale de direitos inalienáveis e comuns a toda a humanidade, porque temos muito em comum uns com os outros, né? Independente dos países, independente do lugar do mundo em que estivermos, de fato, existe muito em comum. Mas isso não pode esvaziar o que existe de particular e o que existe de histórico e político e de condições objetivas que atravessam esses direitos humanos, né? Então, é necessário colocar esses direitos humanos como um conceito histórico, logo a reboque dessas condições objetivas que não são gerais, que não são universais, mas que estão restrito ao nível do desenvolvimento econômico, cultural e social de cada país, falando dessa dimensão idealista, individualista, né, é uma consequência também que exista essa perspectiva dogmática dos direitos humanos, né? Então, no Ocidente, a prova dos direitos humanos, por exemplo, acaba sendo a positivação desses direitos, quando na China existe um entendimento que os direitos humanos não é fruto e nem automaticamente realizável pela lei, mas pelo desenvolvimento material da civilização, tanto econômica quanto política e espiritualmente, né? Então, eu vou mandar aqui no chat, pessoal, uns links para os dados que eu vou trazer aqui sobre a China. Um segundinho, que eu não estou conseguindo abrir o chat aqui. Ah, consegui.
E um segundo. Bom, Humberto, eu vou mandar para você e você manda, porque eu não estou conseguindo. Mas, enfim, né, falando dessa... Peraí, eu tinha dado certo. Um segundinho. Consegui. Pronto. Foi uma cópia da minha conversa do WhatsApp, gente, então foi com o Melissa Cambuidis. Mas esses são os links, inclusive de uma pesquisa de Harvard, que aí fala que é uma pesquisa de Harvard que vai falar sobre a legitimidade do Partido Comunista Chinês, né? É uma pesquisa de longo prazo, de 2003 a 2016, que vai mostrar como mais de 93% da população chinesa hoje aprova a liderança do Partido Comunista da China e fala da legitimidade desse poder político, né? Enfim, trago esse dado de Harvard primeiro, porque definitivamente Harvard não é uma célula do Partido Comunista da China, né? Então são dados que têm aí algum nível de confiabilidade, é uma pesquisa longa, e porque fala desse que é um dos pontos também espinhosos, né? Quando no seio dos direitos humanos se fala sobre a democracia e a imposição de instituições que não estão que não são adequadas muitas vezes ao nível de desenvolvimento social ou à tradição daquele povo, que é o que acontece na China. Então, a questão da democracia sempre aparece colocando a China num lugar de autoritarismo, ou de que um partido único, ou de que uma grande ditadura, que quando a gente vai olhar para o sistema político chinês, e quando a gente olha para os dados também que eu vou trazer daqui a pouco sobre participação política e sobre formas outras de participação política, a gente percebe como a democracia, tanto quanto colocada como esse conceito que se fala idealmente, né? Então, a democracia, os direitos humanos, como se estivessem fora desse processo histórico, também acaba sendo uma outra ferramenta para a imposição desses valores morais e muitas vezes de instituições, como, por exemplo, instituições ligadas à democracia, né? Então, em 1949, 80% dos 540 milhões de habitantes na época, né, eram analfabetos. Menos de 20% das crianças, isso na China, né? Menos de 20% das crianças em idade escolar frequentavam o ensino fundamental e havia apenas 117 mil alunos no ensino superior. Então, e 80% da população estava em insegurança alimentar. Em 2019, a expectativa dos cidadãos chineses aumentou para mais de 77 anos, em comparação com 35 anos em 1949, o que é uma média mais alta do que a média mundial, que é de 72 anos. A taxa de mortalidade materna e perinatal caiu de 16 por 100 mil pessoas, e a taxa de mortalidade infantil para 5,6% por mil. E, por isso, a China foi homenageada, foi colocada como um modelo para os países em desenvolvimento e um país na melhoria da saúde materna e infantil pela OMS. Então, acho que um grande feito de direitos humanos foi definitivamente no ano passado a China ter passado pela pandemia, né, com menos de cerca de 6 mil mortos, o que, enfim, me parece um grande exercício de direitos humanos, as pessoas terem sobrevivido a essa coisa terrível, né? Que, enfim, o Brasil acaba sendo um péssimo exemplo para a gente lembrar
dos nossos quase 600 mil mortos, né? E, além disso, a China conseguiu criar cerca de 12 milhões de empregos e ficar com um índice de desemprego de 5,2%, né? O que vai falar também de um grande direito humano, que é o direito ao trabalho. A China atualmente tem o maior sistema de seguridade social do mundo, que inclui pensões, aposentadoria, assistência médica, assistência social, e que hoje o sistema de seguro médico cobre mais de 1 bilhão e 300 bilhões de pessoas, e um total de 43 milhões de residentes urbanos e rurais recebem ajudas de custo, né? Em abril de 2021, pouco mais de 1 bilhão de pessoas haviam se inscrito para aposentadoria por idade. Então, no final de 2020, falando do aumento do acesso, né, e da disputa pelo excedente econômico que tem sido direcionado para o desenvolvimento social e para o desenvolvimento humano na China, né? A malha ferroviária... tá cortando? Olha, aqui o áudio tá tranquilo. Tá tranquilo? Então... Tá tranquilo aqui. Tá Talvez ótimo. seja aí, Germano. Então, no final de 2020, a rede ferroviária se estendia por mais de 150 mil quilômetros, incluindo 38 mil quilômetros de ferrovia de alta velocidade, o que vai falar, né, sobre como essa rede ferroviária vai conectar até mesmo o interior da China, né, que desde a década de 90 se inicia um processo completamente articulado com a política de alívio à pobreza, que é o processo de desenvolvimento ao oeste, então com grandes obras de infraestrutura ligando até as mais longínquas vilas, né, ao comércio, ao mercado nacional, o que fez com que fosse possível criar milhões de emprego, o que faz de uma grande sofisticação a política de alívio à pobreza chinesa, né, que fala dessa retirada de 853 milhões de pessoas da linha da pobreza e do maior desafio, que é a manutenção dessas pessoas fora da pobreza, né? Então, esse processo de desenvolvimento, esse projeto de desenvolvimento ao oeste, que começa com projetos grandes, já em 90, se articulam de uma forma muito importante com a política de alívio à pobreza. Então, em 49, né, ano da fundação da República Popular Chinesa, em que se inicia a liderança nacional, né, do Partido Comunista Chinês, nacional porque anteriormente o Partido Comunista já liderava certa parte do território, mas em 49, 80% da população chinesa era analfabeta. Hoje, a média de anos de escolaridade para pessoas com 15 anos ou mais é de quase 10 anos. Todos os alunos de famílias rurais pobres têm acesso à educação obrigatória e os desistentes são identificados e ajudados a voltar à escola. Em 2020, a taxa de conclusão da educação obrigatória nos países atingiu quase 95%, e em 2020 também. A taxa de conclusão da escolaridade obrigatória era de mais de 95%, sendo que, a partir desse número, a China atingiu a média dos países de alta renda. A taxa bruta de matrícula no ensino médio é de mais de 90%, superior também à média dos países de renda alta. A taxa bruta de matrícula para o ensino superior é de 48%, sendo que em 2020 mais de 10 milhões de alunos de graduação e mais de 1 milhão de pós-graduandos se matricularam em faculdades e universidades. Em abril de 2021, mais de 2 milhões e meio de deputados em congressos populares, mais de 2 milhões e meio de deputados em congressos populares em todos os níveis na China, e por meio das organizações de base urbana e rural para o autogoverno, né, as pessoas exercem diretamente os direitos e eleições democráticas, consultas, tomadas de decisão, gestão e supervisionamento, e administram os próprios assuntos envolvendo os residentes locais na educação e no serviço à comunidade. E, nesse sentido, os residentes urbanos e rurais elegeram quase 3 milhões de membros para comitês de base, que são essas células
de autogoverno nas províncias, né? E aí, finalizando, que já deu meu tempo aqui, de acordo com o relatório de desenvolvimento humano divulgado pelo PNUD, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a China estava entre os países com baixa classificação em termos de pontuação no índice em 1990. Passou para o nível de países com pontuação médias em 96, ascendeu às classificações de países com alta pontuação em IDH em 2011. Então, entre 90 e 2019, a pontuação do Índice de Desenvolvimento Humano da China aumentou de 0,49 para 0,76. Então, a China é o único país que passou de um país de baixa classificação para um país de alta classificação desde 90, quando o PNUD começa a calcular as classificações de IDH dos países. Então, enfim, me parece que, e aí concluindo, é necessário que a gente consiga saber da importância de falar sobre esses direitos humanos, sobre como algo nos conecta a despeito das diferenças, a despeito do quão longe estivemos um dos outros, mas é importante também que a gente consiga implicar os direitos humanos, a categoria, em uma condição de um conceito histórico, né? De um conceito que é atravessado pela história, pelo processo histórico, pelas condições materiais de cada país. E que fazendo isso, né, a gente consegue utilizar da universalidade como esse ponto bom de descobrir o que existe em comum, mas não da universalidade sem olhar para as particularidades, né? Porque essa perspectiva idealista, quando ela coloca a ideia diante da materialidade, trata da categoria de forma mecânica e histórica, sem olhar para as particularidades, ela vai fazer com que os direitos humanos, enquanto categoria, seja só ferramenta de imposição, de tentativa de transplante de entendimentos morais, de instituições que não estão de acordo com os respectivos países, com os respectivos níveis de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, né? Então, enfim, concluo, estou à disposição para as perguntas e, novamente, muito obrigada pela conversa, gente. Obrigado, professora. Gente, chegamos naquele momento em que nós abrimos aqui a possibilidade de que vocês façam perguntas, e eu já estou vendo aqui as pessoas acho que esse sinalzinho aqui com a mão já é gente querendo perguntar, né? Então, Júlia e Igor, salvo engano, né? Só vou antes direcionar uma pergunta do chat para o Joaquim e já abro aqui para a Júlia e depois para o Igor. Joaquim, o Germano ele pergunta: gostaria de ouvir do Joaquim alguma fundamentação para o argumento dele de que a tradição, a religião e a espiritualidade têm crescido na China. Pessoal, só um parêntese. A fim de organizar melhor, eu vou permitir que as pessoas abram o microfone e façam suas perguntas, só não nos delonguemos muito, porque, em tese, temos 3 minutos para perguntar. A Vitória está fazendo esse controle, e 10 minutos para as respostas. Então, Joaquim, essa do Germano, que está no chat, e Júlia, pode perguntar. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, professor Joaquim. Boa noite, professora Melissa. Muito boas as apresentações de vocês. Como eu tenho só 3 minutos, então acho que eu vou fazer só uma pergunta e que tem a ver com o que a professora Melissa falou a respeito das particularidades. Quando a gente fala em direitos humanos, tem vários conceitos que permeiam a noção de direitos humanos. Uma delas é a noção de direito. Outra dessas noções é a noção de humano, né? E tem também uma noção de liberdade, por exemplo. A noção de liberdade, ela é uma noção que acho que foi construída principalmente no Ocidente, talvez a partir da noção de livre-arbítrio, mas ela foi construída na China de uma outra forma. Eu acho que a palavra liberdade, inclusive, existe na China há pouco tempo, considerando a história super antiga da China, né? E que a palavra liberdade, que é ziyou,
veio de um filósofo chinês antigo, que eu acho que é o Zhuangzi. Então, quando a gente pensa em direitos humanos e nessas particularidades, não vale também pensar que os conceitos não são universais. Então, quando a gente fala em liberdade, a gente já imagina que a noção de liberdade é universal para todos os grupos humanos. Será que é realmente universal? E se não é universal, como a gente pode agregar essas noções diferentes, que são diferentes para cada grupo, para cada etnia, etc., como a gente pode agregar essas noções à noção de direitos humanos. Acho que é isso. Muito, muito obrigada de novo. Espero que tenham entendido a pergunta. Qualquer coisa eu tento explicar um pouco melhor. Obrigada. Gente, tinha alguém que acenou, eu não me recordo quem, mas também tem uma pergunta do Bruno no chat. Bruno, você quer fazer a pergunta, quer falar ou só pelo escrito ali mesmo? Você pode, eu estou te obrigando a responder. Vou aproveitar o privilégio, então, pode ser? Pode, pode. Boa noite a todos e todas presentes aqui. Eu vou reforçar a pergunta, né? Mas basicamente era isso mesmo, viu, Humberto? Gostaria de um comentário do professor Joaquim mesmo a respeito da etnia uigure e as problemáticas que sempre chegam na mídia tradicional, aqui na mídia ocidental, como problemáticas, mas eu gostaria de aproveitar do seu conhecimento justamente para abordar essa questão com um pouquinho de profundidade que for permitido. Obrigado pelo espaço. Acho que essa questão de Xinjiang sempre aparece, e eu queria estender também a professora Melissa, que eu sei que está informada sobre essas questões, para que ela também possa fazer considerações sobre a questão dessa etnia muçulmana, que são muçulmanos na China. E mais alguém, gente? Mais alguém nessa primeira rodada? Já temos 3, já temos Germano, a Júlia e Bruno. Podemos abrir para mais uma. Humberto, acho que como a gente tem essas 3... desculpa. Seguimos com Talvez, elas? Acho que sim, deixa um tempo para eles responderem e a gente pega as próximas. Perfeito. A gente... Perfeito, Vitória. Então, a palavra está com vocês. Quem começa? Pode começar, Joaquim. Bom, então, vou responder a primeira pergunta a respeito desse renascimento, dessa dimensão tradicional e espiritual na China. Isso, para mim, é uma questão bastante concreta, pelas seguintes razões. Eu tive uma grande surpresa quando, entre 1995 e 2003, quando eu cursei a pós-graduação em estudos budistas na Universidade de Komazawa, começaram a aparecer muitos estudantes chineses da China continental mesmo, tanto monges budistas quanto pesquisadores acadêmicos. Bom, eu tive a oportunidade de dialogar com muitas dessas pessoas e era visível, quer dizer, por um lado, tanto um renascimento do budismo enquanto religião, quanto a retomada dos estudos acadêmicos, por exemplo. Um desses colegas meus em Komazawa, ele chegou, inclusive, a conquistar um reconhecimento muito grande como pesquisador do Chan ou do Zen dentro da academia japonesa. Segundo ponto, eu trabalhei durante 2 anos em Taiwan. Eu tenho amizades ligadas à sociedade budista taiwanesa. Nenhuma dessas pessoas particularmente simpática à República Popular da China estiveram na China e me relataram, por exemplo, sobre o crescimento dos monastérios budistas, sobre o tipo de prática budista muito visível no cotidiano. Agora, o ponto mais recente que tem me impressionado não tem sido o diálogo, nem com colegas meus, nem com amigos meus no Japão e em Taiwan, em encontros internacionais promovidos pela Unicamp. Eu tive a oportunidade de dialogar em mandarim com funcionários do próprio Partido Comunista Chinês, e ficou visível como a própria estruturação filosófica, teórica do próprio partido atravessa um tremendo processo de renascimento do pensamento do novo confucionismo, do neoconfucionismo. Como a interação, o próprio desenvolvimento filosófico do neoconfucionismo, alguma coisa que não pode se dar sem o debate com o budismo, está implícita aí
um certo debate budismo, confucionismo na China atual. Então, eu acho, é fora de qualquer dúvida, que existe não só um renascimento no sentido religioso, mas uma forte influência intelectual. Eu diria, infelizmente, eu não tenho tanto acesso quanto eu gostaria de ter aos estudos budistas na China atual, mas a impressão que eu tenho é que os 4 grandes centros de estudos budistas no mundo são o Japão, Taiwan, China e Rússia, e que, no momento, não tem um quinto. Ou seja, no Ocidente, nós não temos nenhum nível de estudos budistas comparável ao desenvolvido por esses 4 países. Bom, então, essa, inclusive, é uma questão que eu pretendo me adentrar mais, quer dizer, futuramente. Agora, a respeito da situação do Xinjiang, e aí a gente poderia expandir isso para a discussão sobre outros grupos étnicos no interior da China. Eu não sou, no momento, uma pessoa particularmente bem informada. Eu sei das dificuldades com os grupos étnicos, inclusive, durante a minha vivência de 2 anos em Taiwan. Eu tinha alunos de grupos étnicos minoritários em sala de aula. Eu convivia com isso no meu cotidiano, não era nada assim fora de comum. Agora, eu não estou negando aqui a possibilidade de existirem problemas sérios a esse respeito na China. O grande problema é que, para discutir seriamente esses problemas, nós temos que romper com a hegemonia ocidental e abrir um outro espaço de debate onde esses próprios grupos possam se manifestar no nosso diálogo aqui com a América Latina. Isso é que me parece fundamental. Bom, é isso que eu tinha para dizer, basicamente. Bom, então, né, queria fazer a pergunta não foi para mim, mas queria fazer um pequeno comentário. Você está me ouvindo bem aí, tá, né? Um pequeno comentário sobre essa questão do confucionismo, né? E essa reabilitação, que na verdade fala de um movimento que fala de um movimento de sofisticação política muito grande do Partido Comunista Chinês, né? Acho que existe uma grande incompreensão ocidental e sobre como se forjam poderes políticos, né? Então, muitas vezes, o Ocidente quer forçar um olhar para o Partido Comunista Chinês como se ele fosse algo externo, autoritário, que oprime um povo, né? E quando a gente vai olhar para a constituição do poder político do Partido Comunista, a gente percebe que foi um poder realizável, né? Colocado e realizável, justamente porque o marxismo vai conseguir trazer para a realidade concreta chinesa, daquela cultura, daquela realidade, daquele nível de desenvolvimento. E, enfim, né? Então, conversando com essa realidade, o Partido Comunista Chinês faz o que vai se chamar o processo de sinização do marxismo, né? Então, quando a gente fala hoje dessa reabilitação do confucionismo, e que de fato é muito forte, e isso tem um marco a partir do Xi Jinping, quando o Xi Jinping vai lá e coloca uma estátua do Confúcio em plena praça, que depois foi retirada, depois deu tanto comentário que a praça foi retirada e colocada, aliás, a praça não, né? A grande estátua do Confúcio foi retirada e colocada dentro do museu. Mas o ponto é que, de fato, existe essa reabilitação, mas que fala desse movimento geral de conversar com a realidade histórica, com a realidade concreta chinesa, enquanto forma de fazer desse poder político, né? O Partido Comunista não é à toa que ele tem 93% de aprovação, de legitimidade pelo povo chinês. Claro que fala da expansão dessa base material, claro que fala da retirada de 853 milhões de pessoas da pobreza, mas não fala só disso. Fala de um poder político que conseguiu dialogar e construir a partir daquela realidade concreta, né? Então, essa reabilitação do confucionismo me parece mais uma forma de expressão desse diálogo do Partido Comunista Chinês, que é muito sofisticado politicamente, falar desse diálogo
do marxismo com a história, com a tradição chinesa, né? E aí, claro, que quando da Revolução em 49, normalmente a gente tem dito, né, que agora no centenário do partido, a gente tem dito muito como não existiria a China de 2021, a grande potência de 2021, sem a de 1949. Mas também não existiria sem os milênios de sociedade chinesa. E em 49, muito foi a partir dessa sociedade milenar e conversando e construindo a partir dessa sociedade milenar que o Partido Comunista Chinês conseguiu construir seu poder político. E nesse processo, muito foi necessário de diálogo e também muito de rompimento com o que existia de alguns pontos do confucionismo, né? Então, essa reabilitação é uma reabilitação que, por exemplo, um grande slogan desde 2000 na China é a busca pela sociedade harmoniosa, né? Que é um conceito milenar que vem do confucionismo também. Então, nos documentos e nos slogans e etc, fica muito clara não é nem certo usar o uso é esse diálogo, essa construção a partir dessa realidade histórica e concreta, né? Então, e aí sobre liberdade, a generalidade dos conceitos, eu concordo, assim, não acho que seja possível generalizar, então, com certeza, a compreensão de liberdade na China e na Ásia, enfim, em cada região, vai ser pautada por uma base filosófica, né? Então, quando, por exemplo, no começo da minha exposição, eu falei o quanto o entender de direitos humanos acaba sendo muito pautado por um pressuposto filosófico profundamente idealista e individualista, que conversa com os nossos marcos filosóficos, os nossos não, né? Porque também concordo com o Joaquim de que o Brasil não é Ocidente, mas como chega aqui, né? Esses marcos filosóficos, que uma provocação que a gente tem feito é o quanto o Ocidente parou em Kant, né? Que o Ocidente não chegou ainda em Hegel, que não consegue fazer algo de muito sofisticado da dialética, de sair desse bom e ruim, que o Oriente, com a sua base filosófica, consegue, se movimenta muito melhor e de uma forma muito mais sofisticada para, enfim, formular e executar, né? Então, definitivamente, o conceito de liberdade não é o mesmo para a gente, para os Estados Unidos e para a Ásia, e existe porquês filosóficos por detrás disso, e que eu não acho que o ideal seja que a gente consiga construir essa universalidade. Eu acho que o ideal é pensar que, sim, existem coisas em comuns, mas que são atravessadas pela história, são atravessadas pelas condições materiais, históricas de cada lugar, e que, então, essa universalidade precisa ser pautada por essas particularidades, né? E aí, finalizando, concluindo, com a questão de Xinjiang, enfim, é muito complexo, claro que a gente não consegue aqui esgotar, né, esse tema, mas o ponto é que fica muito claro que é um tema sendo utilizado principalmente pela mídia hegemônica para atacar a experiência chinesa. E isso quer dizer que não é possível que existam problemas na forma como o Partido Comunista Chinês, enfim, planeja e se relaciona com essas etnias? Não, com certeza é muito complexo, né? Mas o que acho que é importante que a gente tenha clareza é o uso dessa complexidade e da falta de informação, né, no Ocidente sobre isso, para criar narrativas que são falsas. Então, o caso da BBC, que literalmente pagou atrizes para dizerem que estavam sendo estupradas em campos em Xinjiang, e que já se mostrou e já se provou que foram pagas, que eram atrizes. Então, enfim, eu acho que é importante que a gente tenha clareza que antes de Xinjiang se tornar uma das regiões com maior desenvolvimento econômico da China, antes de Xinjiang se tornar o principal polo petroquímico do país, os Estados Unidos não estava preocupado com os uigures, muito pelo contrário, né? Porque, inclusive, grande parte dos ataques terroristas, da questão da radicalização dos uigures na região, vem do processo
vindo do Afeganistão, que justamente fala do surgimento da Al-Qaeda, vindo de financiamento americano para intervenção, enfim, para criar instabilidade naquela região, né? Então, enfim, essa questão está profundamente atravessada aí por questões que são geopolíticas e que são complexas, né? São complexas, mas que não acho que os Estados Unidos ou que qualquer país do Ocidente que simplesmente matou toda os seus povos originários, né? Inclusive o Brasil, tenha muita moral para querer falar sobre como a China toca as suas questões com as etnias minoritárias, né? Acho que isso é uma questão de assuntos nacionais que precisam ser decididos e, enfim, administrados a partir enfim, como assuntos nacionais e não como uma possibilidade de intervenção externa nesses assuntos. Pessoal, vamos para mais uma rodada. Eu vou primeiro abrir o microfone e depois vou para as perguntas do chat. Temos aqui o Francisco, né? Francisco, pode fazer a sua pergunta. Ele se inscreveu, eu passo a palavra. Boa noite. Parabéns pelo maravilhoso debate, diálogo. Eu queria aproveitar esses dois conhecimentos, Joaquim e Melissa, e perguntar sobre como eles veem a questão, ou como eles entendem que é vista a questão pelos chineses do meio ambiente como um direito humano, né? E como é que isso é trabalhado nas regiões que pagaram um custo alto de poluição e destruição para o desenvolvimento, e que agora as novas regiões chinesas aparentemente de desenvolvimento estão em alta harmonia com a questão ambiental. Então, como é que eles veem essa justiça com uma parte da população e com outra? Se alguém pode me informar sobre isso. Muito obrigado. Eu posso falar só um pouquinho sobre isso, que eu acredito que nessas questões efetivas a professora Melissa conhece melhor do que eu. Joaquim, só vou esperar ver se tem mais alguém... Sim, desculpa. Não, tranquilo. Tem mais alguém, gente, que quer desfrutar do direito à fala? Senão eu já vou para o chat. Tá, vou ler uma do chat. No chat a gente tem a Yarley, não sei se está pronunciando, e a Viviane, principalmente, que ainda não perguntaram. Tá, mas eu acho que eles não querem fazer uso, acho que eles não querem fazer uso da palavra. A Viviane me falou que está com a conexão difícil, me mandou mensagem falando que vai fazer a pergunta por escrito. Eu vou aqui pela do Joad, que era o primeiro que escreveu nessa segunda rodada. Ele dirige a pergunta à professora Melissa, e ele diz o seguinte: a impressão que eu percebo no contexto dos países latino-americanos, das violações dos direitos humanos, a maior ocorrência dos casos está muito estão ligadas à atuação das polícias, que, por sua vez, atuam na lógica do capital, agindo essencialmente sobre as camadas mais pobres da população. E uma pergunta que ele queria fazer é no sentido de se existem dados a respeito de violência urbana e violência policial no Estado chinês, como é de uma maneira geral, a relação da população com as forças policiais. Esta pergunta para a professora Melissa. Tem a do Yarley. Diante da metafísica, da materialidade, idealidade, universalidade, podemos considerar que a maneira chinesa, a mudança material é uma lei universal necessária para os direitos humanos naturais? Eu acho que ele se dirige tanto ao Joaquim quanto à professora Melissa. Temos, por fim, aqui o Germano. Ele tem uma discordância com o Joaquim. Após essa rodada de perguntas,
eu leio a discordância dele e o Joaquim pode responder. Temos aqui a Viviane, que pergunta: professores, boa noite. Obrigado pela partilha. Eu gostaria que ajudassem a entender como seria esse diálogo ou desenvolvimento humano ou sociedade harmoniosa com outras expressões religiosas, que ela está querendo dizer dentro da China. Como é que ficaria essa questão com outras expressões, outras confissões de fé? Temos aqui mais uma do Germano. Deixa eu ver Beto, se... mas aqui. talvez não... Vê Melissa e Joaquim, porque tivemos bastante perguntas bem... Sim, tem temas sim. diferentes, né? Qualquer coisa a gente faz uma última rodada depois dessas Perfeito, respostas. perfeito. Muito bom, Vitória. Me ajude aí. Bom, Quer vamos começar, tentar Joaquim? organizar um pouco. Eu tenho dificuldade de responder muitas perguntas ao mesmo tempo. Aliás, eu tenho dificuldade de fazer qualquer coisa, muita coisa ao mesmo tempo. Bom, a respeito da pergunta do Francisco Milanês, eu acredito que a professora Melissa tem muito mais condições de responder, mas eu só vou colocar uma observação genérica. Bom, evidentemente, a gente poderia entrar numa discussão mais a fundo sobre esse problema do conceito de produtividade ou de forças produtivas na China contemporânea. Essa discussão está precisando ser levada mais a fundo. Mas eu confesso para vocês uma coisa que me surpreendeu, embora meu nível de informação nessa área não seja excepcional, que, evidentemente, esse processo desenvolvimentista ele tem impactos altamente negativos sobre o meio ambiente. Agora, o que me chamou a atenção não é que a resposta chinesa seja ideal ou seja suficiente, mas, primeiro, que eles não têm caído numa postura negacionista. A temática ambiental tem sido reconhecida publicamente. Não existe um negacionismo científico. Eu acho que se for negar a ciência na China, aí é provável que a sua liberdade seja violada, que você deve ir para a cadeia. Bom, e o que eu sinto, eu não sei se as políticas e se o desenvolvimento tecnológico é suficiente ou satisfatório. O que eu sei com clareza é que têm sido desenvolvidos esforços consideráveis no desenvolvimento da tecnologia ambiental. Bom, eu acredito que, aí, a respeito desse tipo de questão, a professora Melissa seja bem mais informada do que eu. Por favor. Bom, gente, enfim, também não sei sobre, não é minha especialidade, mas consigo trazer algumas questões sobre essa questão ambiental. Então, de saída, acho que é um ponto que é importantíssimo que a gente tenha clareza, é que, a partir de meados de 70, a planta industrial do mundo migra para a China. Então, muitas vezes, quando saem os dados sobre o nível enfim, de produção de gases e etc. sobre a China, se fala num contexto assim, completamente descontextualizado, sendo que é claro que lá teve um alto grau de poluição, afinal ela estava produzindo pelos países do capitalismo central. Porque o que acontece? A partir de meados de 70, se inicia o que a gente vai chamar de pós-fordismo, né, que é o romper com aquela grande indústria fordista que entrava um parafuso, saía um carro. Hoje não, né? Desde meados de 70, a partir do pós-fordismo, a partir das novas formas de produção, existe um processo de especialização produtiva, então uma série de indústrias e, enfim, manufaturas, etc., vão produzir partes e essas partes vão para um lugar e elas são montadas e viram um todo que depois é exportado. Ponto é que o marco, então, da descentralização produtiva, a partir de meados de 70, vai ser a migração dessas plantas industriais para países para a Ásia, né, tendo marcadamente aí o processo de abertura, de portas abertas da China. Então, de saída, quando a gente fala sobre questões ambientais, é importante que a gente tenha clareza sobre isso,
que se hoje é possível que países da Europa ou que, enfim, nem os Estados Unidos, né, que não poluem menos, mas é importante que a gente tenha essa clareza de que a China se contamina, né, se polui mais, é porque está produzindo por uma série de outros países que pararam de produzir. E aí, o ponto é, claro que é possível se fazer uma série de críticas à estratégia chinesa, mas lembrando que a China, sendo um país subdesenvolvido, e mesmo se não fosse, não escolheu as condições materiais para o seu desenvolvimento. O que a China consegue fazer a partir de meados de 70 é se utilizar da globalização, que foi um fenômeno que tinha tudo para ser aliás, que foi muito negativo para os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, né? A globalização veio como um fator de ratificação do desenvolvimento desigual. Então, e o que a China consegue fazer nesse processo é se utilizar da globalização, que tinha tudo para ser muito negativo, a favor do seu processo de desenvolvimento. Então, isso vai ficar muito claro com a abertura das zonas econômicas especiais, com a endogenização, com a estratégia de endogenização de tecnologias, enfim. Aí existe todo um processo com as suas respectivas dinâmicas do planejamento em torno dessa industrialização. Mas o ponto é que, então, em não escolhendo as condições em que ela estava colocada historicamente, ela abraçou essa estratégia de ser, então, esse centro em virar a manufatura do mundo e pagar o preço ecológico e ambiental por essa escolha, né? Se é que dá para chamar isso de escolha, dadas as condições e a economia política internacional. Então, de saída, tem esse processo, de fato, de esgotamento, né, ambiental. Então, lugares da China que as pessoas, enfim, desenvolviam até problemas respiratórios, etc., mas que, com o passar, o desenvolver das forças produtivas, o desenvolver institucional, e a possibilidade de ir se repensando essa forma de produzir, o que tem preço, né? O que demanda um ampliar das bases materiais para a possibilidade de se investir em outras formas de produzir, investir em ciência e tecnologia, investir em pesquisa e desenvolvimento para se criar outras formas de produzir. Isso demanda uma base material, e a China tem feito isso, né? Então, o Joaquim colocou muito bem. A China tem um projeto de descarbonização total da economia até 2060, e a gente sabe que, a despeito de ser uma meta no mínimo megalomaníaca, é muito possível e muito provável que, como todas as outras metas megalomaníacas, a China consiga chegar e realizar essa meta. Inclusive porque, em realizando isso, a China vai ser o país central para as cadeias globais de valor, né? Porque descarbonizar demanda justamente esses investimentos em pesquisa e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, em ciência e tecnologia, para a criação de formas outras de produzir, para a criação de novos produtos. Então, enfim, esse marco, né, que foi colocado como meta agora no último plano quinquenal de descarbonização completa da economia até 2060, fala muito dessa estratégia chinesa, né? Então, essa questão ambiental existe, e como o Joaquim também trouxe, um diferencial é que ela é encarada, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que inclusive durante os anos Trump, né? Chegou a se negar, chegou a voltar atrás de acordos, chegou, enfim, a abertamente negar a questão ambiental. A China nunca teve essa postura. Então, de saída, tem até alguns dados aqui que segundo imagens de satélite, mostram de 2000 a 2017, a China contribuiu com 1/4 das terras reflorestadas do mundo, ocupando o primeiro lugar entre todos os países. As emissões de dióxido de carbono da China por unidade do PIB em 2020 foram 50% menores do que 2005, superando a meta de redução de emissões de gases de efeito estufa em 45%. Então, existe um caminho sendo trilhado nessa trajetória, né, nessa tentativa de fazer essa grande economia, que é a manufatura do mundo, que é a economia que mais exporta, é o maior exportador do mundo, ou seja, né, o que produz, ela majoritariamente exporta, né, no sentido de que os outros países dependem dessa produção chinesa.
existe uma preocupação e um caminho no sentido de amenizar e de mitigar os custos ambientais e ecológicos dessa economia, né? Sobre a violação dos direitos humanos e esse paralelo enfim, né, com o genocídio que a gente vive no Brasil, da população negra, com o genocídio dos povos originários, é importante que a gente tenha clareza que esse fenômeno social, ele faz parte de um fenômeno necessário para a reprodução do capital da forma do Brasil, né? Então, se a gente fala de um país que ainda, enfim, a despeito de teoricamente não ter um fundo profundamente escravocrata, de um acúmulo de capital imenso e com pouquíssimas mãos, enfim, existe uma necessidade de um aparato estatal, no sentido do monopólio da violência, para conter essa população, né? Então, a gente tem um aparato estatal que criminaliza certas condutas, que não criminaliza outras a partir de um interesse de classe, além de, claro, da necessidade do controle social. Então, olhar para essa forma de violação dos direitos humanos no Brasil, é necessário que se olhe a partir desse pressuposto econômico e político, da necessidade dessa violação para conter as pessoas, para que seja possível que o capital continue se reproduzindo como ele se reproduz. Quando a gente olha para a China, a gente tem uma outra coisa, né? Enfim, quando a gente fala da direção do Partido Comunista, quando a gente fala da Revolução de 49, enfim, pelo menos ao meu entender, politicamente, não é a mesma elite, né? Que não se trata de uma pequena elite política que precisa fazer, muitas vezes, de violações de direitos humanos para a manutenção do seu poder político. É isso, 93% da população chinesa legitima o Partido Comunista da China. Então, enfim, não é a minha área de especialidade a questão penal na China, mas eu acho que é importante que a gente olhe para essas violações a partir dessa base material que é a necessidade dessa violação dos direitos humanos no Brasil para a manutenção da forma como o capital se reproduz. A partir do momento na China que existe uma revolução socialista, né, nacional e socialista, que coloca um outro poder político no direcionamento desse desenvolvimento nacional, desse desenvolvimento humano, outra forma política pauta essa polícia, né? E aí, concluindo, porque me estendi aqui, eu achei muito interessante um vídeo que eu vi essa semana de uma chinesa que mora no Brasil, em que ela fala, e que ela tem um curso de mandarim e etc., e ela fala sobre como na China as pessoas consideradas fofas são as pessoas da polícia, os bombeiros e do exército da libertação. Eu achei interessantíssimo isso, deles serem considerados fofos pela população, porque a população, quando olha para esse aparato do Estado, né, esse aparato militar, enfim, elas os veem como essas pessoas que cuidam das outras pessoas, né, que tem esse papel de cuidar do povo, que é muito distante do que a gente tem, né, da polícia profundamente militarizada, né, da polícia militar que a gente tem aqui. Então, é mais ou menos isso. Desculpa me estender. Pode falar, Joaquim, pode falar. Poderia responder às objeções do Germano e também às perguntas da Florência, que me pareceram extremamente relevantes. Perfeito, Joaquim. Joaquim, se você quiser emendar já na que o Carlos Corrêa fez no Facebook, ele pergunta o que você acha das críticas de Jian Qin à democracia liberal. Aí você já podia emendar e depois a gente vai para a última aqui. Eu fiz um resumão do que tem no chat para a gente encerrar e já vou conceder a palavra para a Melissa e para o Joaquim para encerrarem. Mas vai lá, Joaquim. Bom, o que eu gostaria de esclarecer a respeito tanto das objeções do Germano, as objeções sempre são muito bem-vindas, quanto às colocações, as questões da Florência, por exemplo, sobre como que a China vê esse renascimento da sua tradição cultural, espiritual, e em termos de uma possível missão no mundo.
Eu gostaria de esclarecer o seguinte. Primeiro, como a minha vinculação central está no budismo, eu vou procurar falar a partir daí. Eu gostaria de fazer, primeiro, uma distinção clara. Uma coisa é o renascimento do budismo enquanto religião, ou seja, a presença do budismo enquanto movimento religioso dentro da população chinesa. Existem livros, inclusive até em japonês, sobre isso. Outra coisa é o reconhecimento do budismo como uma dimensão filosófica presente nos debates da esfera pública, capaz de influenciar o direcionamento dessa esfera. Bom, o que eu sinto é o seguinte: eu tenho duas experiências aí importantes. Primeira coisa, na época que eu residi em Taiwan, que eu acompanhava os debates sobre essas questões, a sociedade taiwanesa manteve uma certa continuidade nos debates entre budismo e confucionismo. Então, você não tem essa dificuldade a nível da esfera pública. Mas na China, uma coisa que eu percebi, principalmente um longo diálogo que eu tive, né, com um funcionário representativo do Partido Comunista Chinês, eles ainda têm uma dificuldade de distinguir entre o que seria o budismo enquanto uma religião popular, o aspecto propriamente religioso, e a dimensão filosófica do budismo, capaz de debater com o neoconfucionismo na esfera pública. Eu sinto que esse é um problema que eles ainda têm dificuldade de equacionar. Agora, eu tenho uma tese sobre desenvolvimento da filosofia chinesa. Eu acredito, eu tenho praticamente certeza que sem a influência do budismo não teria nascido o neoconfucionismo. E como a relação entre budismo e neoconfucionismo se estabelece como uma espécie de uma dialética sem síntese, onde não existe palavra final, eu acho que vai ser fundamental uma retomada da presença filosófica do budismo na esfera pública. Mas isso, na China atual, não é visto como uma questão urgente. Isso vai levar tempo para acontecer. Só que eu aposto na possibilidade disso tudo acontecer. Agora, o que eu sinto é o seguinte: como a China ainda está em um processo de reconstrução cultural e espiritual, é um pouco precipitado pensar o que ela está pensando a respeito da sua presença mundial. Agora, eu não tenho dúvidas, por uma série de experiências e diálogos que eu mantive, que certamente, não apenas na dimensão política e econômica, mas na dimensão filosófica, cultural, diria mesmo espiritual, a presença da China vai se tornar cada vez maior nos anos que vêm. E ainda, eu só gostaria de dar uma alfinetada na academia japonesa, na academia brasileira, que eu acho que é a mais insular e obscurantista do planeta. Eu acho uma coisa tremendamente prejudicial, que praticamente toda a nossa perspectiva intelectual na academia é dominada pelo discurso ocidental. A China, hoje em dia, tem um prodigioso debate intelectual que nem sequer é reconhecido, nem sequer é levado em consideração. Então, antes de dizer qualquer coisa precipitada sobre a China, vamos traduzir os autores atuais, vamos traduzir os clássicos, vamos trazer os chineses para o debate público no Brasil. Que está na hora de acabar com o monólogo do Ocidente. Isso já está insuportável, gente. É isso. Joaquim, você teria algo a dizer sobre a questão as críticas do Jiang Qin à democracia liberal? Acho que foi uma pergunta do Eu não teria muito a dizer, Face. porque não é uma área que eu tenha entrado especificamente. Vocês me desculpem, mas eu reconheço sempre as minhas limitações. A respeito daquilo que eu desconheço, eu não me sinto tranquilo. em condições de me pronunciar. Vahid, você tem uma sinalização, né? Uma pergunta? Eu ia tocar nesses pontos que achei muito interessante que o Joaquim e a Melissa ressaltaram tão bem. Acho que gostei muito dessa ideia, né, que a Melissa trouxe de como é uma questão de como a gente constrói as possibilidades para que os direitos se realizem e não só afirmá-los por lei, né? Achei muito, muito interessante mesmo isso. E aí eu só queria ouvir mais, se é que é possível,
sobre como isso se dá na prática, né? Nesses dois vieses que o Joaquim trouxe. Então, tem uma questão da conexão mais forte do individual e do coletivo, que eu ouvi que muito tem a ver com uma economia planejada, mas eu queria entender se é isso mesmo, né? Esse individual e coletivo se conectam uma maneira de abordar a economia, é isso? E a outro viés, né, que o Joaquim trouxe, ele acabou falando um pouquinho agora sobre isso, e a Melissa falou também, dessa ideia do neoconfucionismo, né? E a Melissa falou de que se faz um uso do confucionismo para fazer política. De novo, na prática, entender um pouco o que implica isso. É uma linguagem? São valores que influenciam? Assim, como essa conexão do individual e do coletivo se traduz na prática e como essa influência do confucionismo também se traduz na prática. Era um pouco isso a minha inquietação. Obrigado, Humberto, por ter aberto. Ok. Gente, tinha muita pergunta ali, eu tentei fazer um resumo aqui, porque teve perguntas falando sobre a questão de liberdade individual, liberdade de expressão e de comunicação. Sempre tem essa questão, né, no que diz respeito à China. Então, eu vou resumir essa pergunta contando aqui, inicialmente, muito brevemente, uma prosa que eu tive com um amigo, que é um empresário chinês, que reside no Brasil já faz um tempo, e eu conversando com ele, curioso, né? Não é a minha área de pesquisa, China, mas eu sou muito curioso, até por conta de questões relacionadas ao marxismo, sobre a China, e aí eu perguntava para ele com relação à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, questões relacionadas ao Covid. E ele falou, a posição dele, olha, eu acho que a gente tem muitas coisas boas que poderíamos aprender com o Ocidente, no que diz respeito à liberdade de imprensa e de comunicação. Eu sempre fico temeroso com o que a gente tem aqui no Ocidente, né? Eu fico, inclusive, admirando a forma com que se lida com algumas questões na China propriamente dita. Mas eu deixo esse questionamento para vocês, se vocês quiserem abordar. São as últimas, a do Vahid, essa que eu tentei fazer um resumão. Como é que fica a questão de liberdade de comunicação, de expressão, essa dimensão da liberdade individual? Se vocês quiserem fazer alguma consideração, depois já encerramos. Bom, vou muito rapidinho aqui, Joaquim, para dizer primeiro que eu concordo plenamente com você sobre o que você trouxe, enfim, concordo com tudo até agora, mas mais especificamente sobre o que você trouxe da questão teórica. Sinceramente, quando eu comecei a estudar China, eu fiquei simplesmente abismada sobre como as pessoas se sentiam tão à vontade para falar sobre algo sem ter um autor chinês. Tanto que, enfim, meu início de pesquisa, né, foi sobre a regulação do trabalho, que aí, claro que a produção ocidental enfim, não consigo achar nenhuma outra palavra além de terrível. E que era assim, e não tinha um autor chinês. Não, as pessoas na academia, elas, a despeito do quão ricos são os documentos estatais, elas querem colocar em xeque, querem falar da legitimidade até de dados, sendo que são dados que a China tem uma instituição própria só para garantir a legitimidade e a lisura do processo de produção de dados deles. Isso não existe em nenhum outro país do Ocidente. Por exemplo, ninguém questiona os dados produzidos pelos Estados Unidos, ou, inclusive, há poucos anos se descobriu o quanto o Japão tinha fraudado décadas de dados, né? Só que isso nunca fez com que colocassem em dúvida os dados produzidos pelo Japão, por exemplo. Então, quando eu comecei a minha pesquisa, isso me abismou de uma forma, porque como em português não existe produção, aquelas, né, além da minha, e é verdade, gente, eu sempre falo, se alguém aí pesquisa trabalho na China, que me fala, porque eu não descobri essa pessoa ainda. Mas o ponto é que eu comecei a utilizar os documentos do partido, os documentos do Conselho de Estado, e de tudo que eu leio de produções, eu sou uma das poucas pessoas que faz isso a despeito da riqueza teórica, a despeito da riqueza de informações que esses documentos têm.
Então, inclusive, eu tenho uma iniciativa de organizar um livro só com documentos, porque isso precisa ser, pelo menos, lido pelas pessoas, mesmo que seja para ser criticado, mas precisa, não dá, né? Não se quer falar de uma civilização milenar sem conhecer os teóricos de lá, sem ouvir essas outras vozes. Enfim, eu também, é uma coisa que me abisma ainda até hoje. Sobre a questão do individual e coletivo, eu acho que, assim, não tem... Acho que a questão é conseguir perceber que não existe, não tem como, de verdade, né, realmente falar sobre o indivíduo fora da coletividade. Então, a gente, sei lá, volta para o mal-estar na civilização ou para o contrato social, para dizer que, né, primeiro que os direitos individuais, eles não têm como ser absolutos, porque você está implicado numa sociedade. Então, e isso acaba se conversando com a questão dos direitos humanos chineses serem muito pautados pelo direito, por exemplo, ao desenvolvimento ou ao direito à subsistência, porque me parece que é importante que se esteja vivo e alimentado, e isso não é banal quando a gente fala de uma situação de subdesenvolvimento ou enfim, da enorme precariedade econômica e, enfim, social que a China, né, conseguiu vencer, mas que fala dessa perspectiva, enfim, que é filosófica, que se tenta no Ocidente, de tentar se construir um direito individual que é completamente estanque, completamente fora de um direito coletivo, como se isso fosse possível, né? E não é, porque a partir do momento que se tenta, na verdade, fazer isso, a gente tem um direito que é seletivo, porque simplesmente não é possível garantir direitos individuais plenos para todo mundo. É preciso que se olhe para esse direito individual a partir do direito coletivo e não de uma coisa completamente fora do direito coletivo, né? E aí que isso também acaba conversando com a questão da liberdade de expressão e de imprensa, que eu acho que é importante que, enfim, alguns conceitos como democracia tem um esforço, na verdade, de diluir questões de classe, né? Então, quando a gente vai estudar a teoria materialista do Estado, por exemplo, os teóricos vão falar sobre como o Estado surge como um ente teoricamente imparcial e que a democracia, então, seria esse espaço em que as pessoas, teoricamente, enquanto indivíduos, conseguem lutar pelos seus direitos, pautar seus direitos e talvez realizar esses direitos. Mas a gente sabe que, na verdade, o Estado não é imparcial, né? O Estado vai ser tomado por um poder político, que pode ser um poder político de elites e de uma minoria, ou pode ser um poder político popular, um poder político amplo. Então, quando a gente olha para essa questão da liberdade de expressão e de imprensa, eu acho que outra coisa que é importante a gente ter clareza é que, a despeito de se pregar que no Ocidente existe liberdade de imprensa, não existe, né? Porque os grandes conglomerados de imprensa são monopólios. Então, existe uma elite que executa, né, que consegue dar voz aos seus interesses políticos por meio da imprensa, mas que essa teórica liberdade de expressão no capitalismo faz com que se dilua, né, com que se tente diluir esses interesses de classes que estão colocados na imprensa ocidental. Não à toa os ataques à experiência chinesa e o se calar diante das centenas de violação de direitos humanos dos Estados Unidos ou de outros países. Então, primeiro, acho que é necessário olhar para essa perspectiva, para essa questão da imprensa na China, no sentido de que, de fato, né, a imprensa é estatal e vai falar dos interesses políticos daquela classe política que está colocada, e considerando que eu acredito que seja um poder político popular e que faz, às vezes, do seu povo, e não de uma pequena minoria, sempre tem uma classe no poder. Eu acho que é isso que a gente não deve ter medo de falar. Existe uma classe no poder. Na China, a classe no poder é o Partido Comunista da China. Nos Estados Unidos, existe todo um conglomerado, existe um complexo militar e financeiro que pauta a imprensa estadunidense, tanto quanto no Brasil. A gente sabe muito bem o que acontece e o que a imprensa foi capaz de fazer
politicamente, representando também interesses políticos. Então, acho que é preciso desanuviar e tirar esse véu por si, que se tenta diluir esses interesses de classe. Todos os lugares do mundo existe uma classe no poder. A diferença é que se essa classe é de uma minoria ou se essa classe, ou se esse poder político é um poder político mais amplo, né? Então, eu acho que para pensar a questão da liberdade de imprensa é importante isso, e pensar que a gente está falando de uma experiência com um cerco ideológico colocado pelo capitalismo central. Então, que, enfim, que existem vários exemplos de tentativas externas de desestabilização da China, né? E que, óbvio, que a imprensa seria uma grande porta para essas possibilidades de desestabilização. Então, me parece muito natural que haja, de fato, um cuidado com a imprensa, porque acho que o Brasil acaba sendo um ótimo exemplo do que é possível, né, se fazer de terrível com a imprensa sendo um monopólio de uma elite de interesses, enfim, né, internacionais, externos, imperialistas, em última instância. Vitória, você quer fazer alguma fala, consideração? Mas acho que se o Joaquim quiser fazer o encerramento dele, depois eu fecho. A gente já está em 9:02, mas, Joaquim, dessas últimas... Aí eu falo depois. Eu vou procurar ser breve, embora todo mundo aqui já deva perceber que eu não sou bom na coisa. Eu vou falar sobre aquilo que, para mim, é o mais importante, aquilo que eu me sinto mais qualificado a falar. Bom, eu senti um prazer imenso na fala da professora Melissa. Eu sinto que ela tem uma capacidade infinitamente superior à minha de captar os movimentos concretos, detalhados do real. Eu tenho uma tendência à abstração. Mas eu vou falar sobre uma coisa que, para mim, é decisiva. É uma coisa que está essencialmente ligada à minha inserção ou à minha não inserção no universo acadêmico brasileiro. O centro da minha formação intelectual é chinesa e japonesa, não é ocidental. Toda a minha formação, vocês verem o que eu escrevi na vida, as fontes que eu emprego, dominantemente eu só trabalho com autores chineses e japoneses, o Ocidente para mim sempre foi secundário. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, tem várias discussões aí, por exemplo, sobre o individual e o coletivo, sobre o Estado, sobre o poder. Todas essas discussões são extremamente relevantes, mas eu tenho pensado muito nos últimos anos sobre a questão da formação do conceito de subjetividade na China moderna. Bom, uma coisa que me chama a atenção, eu tenho uma paixão assim, meio romântica, né, por aquele período entre 1890 e 1911, que vai conduzir a primeira Revolução Chinesa, com o Sun Wen. Já nesse momento, a partir da reintrodução da filosofia do budismo Yogacara na China e dos impactos que isso teve sobre o neoconfucionismo, nós já temos a articulação de um conceito moderno de subjetividade na China, que é uma coisa que quase ninguém discute filosoficamente. Tudo isso se aprofunda imensamente em um segundo período, que é do chamado movimento 4-5, a Renascença Chinesa, que é um momento curioso, em que existe todo um desenvolvimento de um pensamento pragmatista, cientificista, mas que, curiosamente, e aí eu pretendo ter mais dados para poder falar isso a sério, quem consegue articular o conceito moderno de subjetividade na China é o pensamento tradicional via budismo e confucionismo. Isso é uma coisa extremamente importante. Bom, e aí, eu estou ardendo de vontade de conversar, de debater com os chineses o que eles estão pensando recentemente sobre isso. Porque eu percebo todo esse acúmulo histórico, filosófico, que vem do final do século XIX para cá. É visível que isso está tendo impacto na China. Só que, eu vou dizer, eu já não acho graça em debater com o Ocidente. A narrativa do Ocidente, eu já sei qual é ela. O único efeito que ela tem sobre mim é me matar de tédio. Mas, né, eu estou ardendo de vontade
de ter um debate a sério com os chineses sobre essas questões, incluindo, evidentemente, essas questões do individual, do coletivo, dessa articulação que, a meu ver, atravessa a articulação de um conceito de subjetividade. É o que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado. Professora Melissa, quer fazer a sua última consideração? Depois eu passo para a Vitória e a gente já encerra. Muito rapidamente, só queria agradecer, foi ótimo estar aqui, Joaquim, uma honra e uma alegria conhecê-lo, foi ótimo ouvi-lo, agradecer a todos pelas perguntas, enfim, o Humberto já disse das redes, então deixo o convite para me acompanhar nas redes sociais, eu tenho há algum tempo tentado fazer esse esforço, né? Aliás, feito esse esforço teórico de divulgação científica, de, enfim, tentar desmistificar algumas questões ligadas à China. Eu realmente acredito que enfim, né, que fala sobre o que eu trouxe da questão da alteridade. Eu acho que, de fato, é interessantíssimo olhar e perceber que uma outra forma, né, a despeito da distância geográfica e histórica, é muito, muito bom fazer esse exercício de alteridade, de perceber o diferente, e, além disso, eu realmente acredito que a China vai construindo um paradigma outro de desenvolvimento possível aos países ao sul, né? Então, claro que a gente não fala de aprender no sentido de tentar qualquer tipo de transplante mecânico de um modelo chinês, inclusive nem acredito que exista um modelo chinês, não acho que falar de modelo simplifica algo que é profundamente complexo, mas de perceber que existe uma outra forma, né? E também dá para pensar nas potencialidades de entendendo aquela dinâmica de desenvolvimento, aquela dinâmica econômica, pensar as possibilidades de inserção para o Brasil. Então, enfim, me parece que hoje não é uma questão muito de opção, né, que é olhar para a China, cada vez se coloca como uma necessidade, principalmente para a gente que está nesse campo dos saberes das instituições, do Estado, da economia, enfim. Então, deixo esse convite e queria agradecer profundamente de novo esse convite que vocês me fizeram. Foi ótimo estar aqui com vocês nessa noite. Obrigada, Melissa, obrigada, Joaquim. Acho que o Humberto vai agradecer e finalizar, mas muito brevemente, acho que pelas perguntas a gente deu para perceber como é um tema realmente muito propício, às vezes muito ausente, né? Então a gente chega com muitas perguntas, algumas que a gente não conseguiu entrar em tantos detalhes. Aqui eu vi algumas pessoas perguntando mais sobre a perspectiva das religiões e a influência no conceito de direitos humanos, até da convivência entre diferentes expressões religiosas. Então, são temas que a gente também está olhando, perguntas que a gente está se fazendo, e estamos anotando também os comentários de vocês, e que vão nos basear para os próximos. Assim, acho que a gente tem realmente desejo de ter próximos eventos, de explorar outras perspectivas, então também convido para que vocês continuem acompanhando e participando. E reforçar que o Humberto vai encaminhar, então, para os inscritos, esses links, né, as redes sociais também do Joaquim e da Melissa, que também acho que aí as pessoas podem continuar acompanhando o trabalho deles e saciando suas dúvidas. Mas obrigada, Joaquim, obrigada, Melissa. Gente, é isso. Eu peço desculpa se a gente deixou alguma coisa aqui passar, se alguma pergunta não foi trazida, se não deu para dirimir todas as dúvidas nesse curto espaço de tempo. Amanhã eu mando o e-mail, vai ter lá as redes sociais do Joaquim, da professora Melissa, e vocês vão poder seguir e fazer as perguntas diretamente a eles e seguir. Tem muito material no Facebook do professor Joaquim, no Instagram da professora Melissa, que vocês, talvez alguma dúvida que você tenha, eles já estão trabalhando, tratando lá. Então, sem mais delongas, Joaquim, professor Joaquim, a gente já tem essa... A gente se encontra a cada 15 dias, daqui a pouco já chama até de apelido, né? Professor Joaquim, muito obrigado pela sua generosidade de estar conosco, compartilhando seu conhecimento e a sua sabedoria. Professora Melissa, muito obrigado.
tirou esse tempo aí na sua agenda corrida. O Joaquim também sempre está reclamando aqui da agenda corrida, principalmente nesse tempo aqui de pandemia. Eu sei que vocês estão num corre danado, valeu mesmo. Nós somos tremendamente gratos por tanta generosidade de compartilhar conosco. Até breve. Espero que a gente se encontre aí em outros momentos. Um abraço, meu gente. Com certeza. Quem ficou até agora, nós também somos tremendamente gratos. Tem pessoal agradecendo aqui no chat. Eu vou encerrar a gravação. Estamos livres para jantar e assistir Netflix, novela, esse tipo de coisa. Um abraço, meu povo. Um beijo. Tchau, tchau, Beijão. gente. Obrigada, gente. Tchau.